Bom dia, boa tarde, boa noite, internautas. Você que está em casa se preparando para o Enem no seu computador. Estamos aqui no noenem.com.br em mais uma aula especial para vocês, trazendo aí os 10 possíveis temas que podem cair na prova de redação do Enem ou nas demais áreas. Eu sou o professor Maurício Manuel, estou aqui com reforço de peso, meu companheiro de língua portuguesa, professor Anderson Augusto. É um prazer estar aqui com vocês neste momento maravilhoso de estarmos comentando aqui questões pertinentes ao Enem. Seja você bem-vindo a este espaço. Pois vamos lá, gente. Vamos começar aqui com o primeiro tema, um tema importantíssimo que vem sendo abordado aí desde o início do ano. Sobretudo foi abordado também na abertura das Olimpíadas, né? Nós temos aqui o primeiro tema número 1, a inclusão social. Inclusão social que pode envolver a inclusão de movimentos sociais, o direito da mulher, a questão dos refugiados imigrantes, os idosos. É um tema importantíssimo que pode estar presente na sua prova do Enem, sobretudo na redação. Você tem alguma coisa a comentar sobre o tema, professor Anderson? Sim, são questões extremamente relevantes, né? Então já busque desde já estar procurando subsídios nos jornais, revistas e principalmente na internet sobre essas temáticas, tá? Para não perder tempo. Já estamos na reta final. Aqui são alguns apontamentos, então já vá buscar desde já, que são informações valiosíssimas sobre essas temáticas. Exatamente, né? A internet é uma ferramenta importantíssima para você buscar essas informações. Então, o tema número 1, a inclusão social, né? Dando aí um enfoque importantíssimo ao direito da mulher, que caiu também no Enem do ano passado, mas vamos lembrar aí que a nossa cearense aqui, Maria da Penha, está concorrendo aí ao Nobel da Paz, né? Uma possibilidade de ser indicada ao Nobel da Paz. Então pode ser que esse tema retorne aí na redação, se não na redação, ser trazido aí também nas demais áreas do Enem, tá ok? De uma maneira mais específica, falando sobre a questão da mulher em si, tá? Então, assim, uma grande dica aí da gente para você, estudante do hashtag no Enem BR. Vamos lá, gente. O tema número 2, tá certo? Um outro tema também importantíssimo, o respeito à diversidade de gênero, tá certo? E aí envolve questões do discurso de homofobia, que nós tivemos aí presentes ao longo desse ano, sobretudo com algumas representatividades políticas, e a questão também do direito da mulher, né, professor Anderson? Com certeza. Nunca se viu tantas movimentações pelo Brasil e mundo afora, Brasil afora, né, pelo mundo, com relação à questão dos direitos da mulher, tá? Então, assim, o feminismo cada vez mais está em pauta na nossa sociedade atual. É interessante que você busque alavancar seu conhecimento acerca do feminismo, dos movimentos feministas, tá certo? Várias passeatas já ocorreram no Brasil neste ano de 2016 em virtude disso, né? As mulheres buscando seus direitos na sociedade, seus direitos de igualdade. Não de ser superior ao homem, não, de igualdade. Então busque também estar por dentro desse conteúdo voltado para feminismo, mulher na sociedade atual. Pronto, e o discurso da homofobia, né? A gente sempre nesse posicionamento contrário a esse discurso homofóbico. É importante a gente também estar inteirado aí nessa questão dos direitos de LGBT, né? Esses direitos dos grupos e minorias. Então é importante o aluno estar atento, fazer esse tipo de leitura, buscar informações na internet, em jornais, em sites especializados e informação aqui também no noenem.com.br. Então esse é o segundo tema, o respeito à diversidade de gênero, sobretudo no que diz respeito à homofobia e no que diz respeito aos direitos da mulher, tá certo? Vamos aqui ao nosso terceiro tema, certo? Um tema sempre pertinente, pode ser que não esteja na prova de redação, mas sem sombra de dúvidas sempre é abordado no Enem, na área de biologia e química, que é a questão da necessidade de se preservar a natureza e da sustentabilidade, né? Tivemos aí esse ano um caso super complicado aí, que foi o caso de Mariana, né? Uma tragédia ambiental fortíssima, muito representativa aqui para o nosso país. Então é importante a gente se discutir essa questão da sustentabilidade, da preservação da natureza, de estar se pesquisando aí mais informações sobre isso, e é um tema bem pertinente, sobretudo na área da biologia. Inclusive, professor Maurício, essa questão de Mariana pode ser recorrente, tendo em vista que a barragem, né, a segunda barragem pode voltar a romper, não é verdade? Então, um assunto, uma temática extremamente importante também na questão geográfica. Fique atento. Pois é, gente, então nosso terceiro tema, né, uma dica aí para vocês, a necessidade de preservar a natureza e a sustentabilidade, né, esse foco da sustentabilidade é super importante, a questão da consciência do consumismo, a questão da consciência da produção industrial, tudo na perspectiva da sustentabilidade. Então, fique atento aí, pesquise bastante sobre esse assunto, que pode ser que esteja na prova do Enem, se não na redação, em alguma das demais áreas, ok? E vamos ao nosso quarto tema, nossa quarta dica para vocês, que é a valorização da cultura indígena, da cultura africana ou da cultura nordestina, certo? A valorização de uma dessas três culturas, sobretudo na perspectiva da formação cultural do nosso país. Em se tratando de cultura indígena,
o indígena foi o primeiro habitante da nossa terra. Então é interessante que você também busque informações acerca dele. Né? Ao chegarem aqui os portugueses, relatam na Carta de Caminha, né, sobre a questão da relação para com os indígenas. Então a relação que é dita na carta, de certa forma, amistosa. Sabemos que não foi bem dessa maneira. Tá? Então, como primeiro habitante aqui do território nacional, é importante também você conhecer os direitos e deveres dos índios, tá? Bem como também como a FUNAI faz para cobrir, para amparar esse tipo de pessoas, certo? Essas pessoas que estão à frente aí do nosso território nacional, os primeiros habitantes do nosso país. Pronto, o interessante é que saiu uma pesquisa do IBGE recentemente, afirmando que aqui no Brasil nós temos aproximadamente 1 milhão de índios, certo? Que são subdivididos aí em 277 línguas primárias diferentes. Né? Então essa informação que eu estou passando aqui para vocês é importante você se interar aí, dar uma pesquisadinha na internet, que sem sombra de dúvidas vai ser essencial aí para o seu desenvolvimento num tema especificamente sobre a relação da cultura indígena, né? Além da cultura indígena, também a cultura africana, que teve um processo de formação cultural importantíssimo, uma contribuição muito pesada para a nossa cultura aqui no país. Né? A questão do preconceito com o negro, né? A questão do preconceito com pessoas que têm a pele mais escura. Então tudo isso envolve desde a inclusão social que nós falamos no primeiro tema, tá certo? E a valorização também da cultura e dos resquícios da cultura africana no Brasil. Exatamente, né, professor Maurício? Vale ressaltar também a questão da importância linguística que eles trouxeram para o Brasil. Nosso idioma pátrio, né, o português, né, o nosso português ele é recheado de palavras, de vocábulos vindouros de línguas africanas. Então, assim, aí mostra realmente a efetiva importância do africano, da cultura africana, da diversidade africana no Brasil e das influências. Bom, temos regiões aqui que sofrem de uma forma muito pesada, aliás, não sofrem, né? Tem uma influência muito grande da cultura africana, então é importantíssimo esse tema, né? Além disso, a cultura nordestina para a concepção da força de trabalho, para a concepção da construção cultural do nosso país, não só como importância regional, mas como importância nacional também. Grandes nomes da música, da literatura, das artes em geral, da cultura em geral, são do Nordeste, né? Então é importante você se inteirar desses nomes, se inteirar de qual foi a importância da cultura nordestina, a nossa cultura aqui do Nordeste, para a concepção da construção cultural, da força de trabalho, da construção do Brasil nos mais variados aspectos. Maravilha, professor Maurício. Vale salientar também os 100 anos, né, de Euclides da Cunha, tá certo? Os sertões, que ele narra ali sobre uma perspectiva nordestina, histórica, certo? Política. Ele fala sobre a questão do nordestino, que ele diz o nordestino, antes de tudo, é um forte. Então, fique atento sobre essa dica. Essa dica importantíssima aí do professor Anderson Augusto. Então, a valorização da cultura indígena, africana ou nordestina pode ser abordada na nossa prova do Enem, tanto na prova de redação quanto nas demais áreas. Queria pedir para você assinar o nosso canal no Enem BR, entrar no site no enem.com.br também e acessar lá os nossos vídeos, as nossas aulas anteriores, acessar essa aula, divulgar o nosso site aí para os seus amigos que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio e lá no YouTube você se cadastrar para você ter acesso aos nossos vídeos que estão saindo aí semanalmente com as aulas aqui dos nossos grandes professores que vêm passando aqui ao longo da semana esses conteúdos aí para vocês se prepararem melhor para o Exame Nacional do Ensino Médio, porque a melhor preparação, com o melhor conteúdo, com a melhor equipe de professores é aqui no enem.com.br. Vá lá dar o seu joinha, se cadastre e acesse aí o nosso site para você poder ter acesso aos nossos vídeos aí e se preparar muito bem para o Enem, tá certo? Vamos ao nosso quinto tema, né, o quinto tema que eu acho extremamente importante, tá certo? Eu creio, assim, tenho uma esperança que esse tema vai de fato estar no Enem desse ano, professor Anderson Augusto, que é exatamente os limites da liberdade de expressão e o web ativismo. Né? Depois da eleição de 2014, nós tivemos aí uma presença muito forte dos web ativistas na internet, né? Protestando politicamente, defendendo determinados temas, certo? Umas vezes aí rompendo a questão dos limites da liberdade de expressão, porque é importante a gente entender o que é liberdade de expressão, quando é ofensa, quando você ali de uma certa forma ultrapassa o limite do direito do próximo, professor Anderson Augusto. Então esse tema é um tema importantíssimo, né? De extrema relevância, né, professor Maurício Manuel? Tendo em vista que o último IBGE, né, lançou a seguinte informação, o seguinte dado. Cerca de 80 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. 80 milhões, ou seja, um número altamente relevante, certo? Então, assim, temos que ter um olhar diferenciado sobre essa questão do web ativismo, sim, porque as mídias sociais, as redes sociais, cada vez mais têm tido força perante a sociedade, né? Então, assim, há 10 anos, pouco se falava sobre a questão de internet.
praticamente ainda existiam as redes sociais, as mídias sociais. Então, atualmente, realmente ela é uma massa de grande repercussão, de grande alcance, que inclusive o governo, né, os governos anteriores já queriam, e atualmente estão tentando, buscando colocar o livre acesso à internet. Tanto que muitos governantes aí, nas suas devidas propagandas políticas, falaram sobre essa questão do acesso à internet. Independente de partido, independente de candidato, já é um fato. Até 2020 é uma meta a nível de Brasil. Independente de candidato, já existia essa meta. Até 2020, 100% do território nacional eles querem alcançar com a internet. 100% dos brasileiros terão acesso à internet. Essa ferramenta da internet é uma ferramenta muito pesada de informação. 80 milhões de pessoas ainda não terem acesso nenhum à internet é um dado alarmante, porque na internet corre todo tipo de informação, né? E a internet você vai buscar a informação que você quer, aquela que atende aos seus objetivos, tá certo? Há uma pesquisa aí de sites especializados, de alguns organismos aí que falam da questão da mídia, de que aproximadamente 70% dos patrocínios televisivos vão migrar para a internet até 2025. Ou seja, nós vamos mudar toda a nossa matriz de concepção comunicativa quando vamos sair da televisão e vamos partir para a internet, porque na internet você busca o conteúdo que mais atende a sua necessidade, você busca o conteúdo que você quer, né? Então a internet ela é de fato uma ferramenta importantíssima de comunicação e sem sombra de dúvidas, de alguma forma, vai ser cobrado na prova do Enem, ou como tema de redação, ou como uma proposta nas questões das demais áreas. Então, os limites da liberdade de expressão, o web ativismo, a utilização da internet, a interferência da tecnologia, né, nos contatos cotidianos, na vida do ser humano, sem sombra de dúvidas é um tema pertinente. Você deve pesquisar, estudar um pouquinho mais sobre esse tema aí, porque vai estar na prova. Só um adendo, professor Maurício. É interessante também lembrar sobre essa perspectiva de internet, sobre as questões relacionadas ao contato familiar, certo? Muitas relações têm sido desgastadas em virtude do excesso de utilização de celulares, da internet e das mídias sociais, né? Então, assim, é um outro ponto, porque as questões que são abordadas no Enem, sobretudo na questão da redação, como é que aparece? Como é que são as temáticas? Eles abordam de uma forma generalizada, do geral para o específico, tá certo? Então, fique atento sobre essa questão das relações interpessoais, certo? As relações familiares, por conta da utilização excessiva desse meio de comunicação. Tá? Pois bem, passando agora aqui para o próximo tema, o tema da mobilidade urbana, né? A gente não tem muito o que falar da mobilidade urbana no que diz respeito à sua concepção de abrangência de conteúdo, porque a mobilidade urbana é um problema específico, né? É um problema, de fato, de deslocamento, sobretudo dentro das grandes capitais, sobretudo naquelas grandes cidades, né? A questão da utilização de carro, a não utilização do transporte público como deveria e a oferta no transporte público de qualidade, isso de fato está causando um problema de mobilidade urbana nas grandes cidades, né? Fazendo com que essa população das grandes cidades comece a consumir, a comprar os seus carros, todo mundo querendo ter o seu próprio veículo de transporte, isso atrapalha muito o trânsito, então é uma situação que vai precisar de uma solução emergente, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar precisando de uma solução aí, sobretudo no que diz respeito à melhoria e qualificação do transporte público para se melhorar a mobilidade urbana. É uma temática que nunca esteve tão atual quanto agora. A todo instante ouvimos falar sobre a questão de mobilidade urbana, mas poucos são os que realmente efetivam essa mobilidade. Então, assim, é cada vez mais importante você estar a par do que está acontecendo sobre essa questão de mobilidade urbana, certo? Nunca se viu tanto falar sobre questão de bicicletas, de patins, de skate, certo? Então, assim, a humanidade está buscando uma melhoria de vida, certo? E uma facilitação desse transporte, desse traslado de casa para a escola, de casa para o trabalho. Mobilidade urbana é uma temática, com certeza estará na prova do Enem. Sem sombra de dúvidas, então mobilidade urbana, fique atento aí que é um tema pertinente, né? Pode ser cobrado na área da geografia, certo? Assim como pode ser cobrado aqui também na redação do Enem. E você que está em casa, assine aí no Enem BR, entre no site noenem.com.br, vá lá no YouTube, faça a assinatura lá do nosso canal, dê o seu joinha lá e confira as nossas aulas que saem aqui semanalmente nessa melhor preparação para o Enem, aqui no estado do Ceará e para o Brasil inteiro. Vamos agora para o sétimo tema, tá certo? A sétima temática que pode estar na prova é o esporte como fator de integração e o legado das Olimpíadas e dos grandes eventos esportivos que aconteceram aqui no país, professor. 2 dos nossos atletas olímpicos, medalhistas
participaram de um movimento voltado para essa questão da manutenção, né, da integração deles enquanto atletas, certo? 2 dos nossos melhores atletas passaram por essa sistemática de auxílio. O legado das Olimpíadas, né, muitas vezes criticado esse evento, né, ele veio trazer inovações para o nosso país, com certeza, né, com certeza. Infelizmente, regionalizado, tá? Mas com certeza também trouxe muito a agregar para o nosso país, né? A questão de vilas olímpicas, a questão de centros olímpicos, centro de formação olímpica, né? Ou seja, esse legado em médio e curto prazo, talvez, né, nós veremos um grande resultado. Tá? Eu acredito que médio prazo, mas estamos aqui na torcida para que dê tudo certo. Pois bem, e no que diz respeito a essa questão do legado que as Olimpíadas e os grandes eventos esportivos estão deixando para o nosso país, é importante você dar um foco no legado social, né, saber, dentro da concepção social, quais foram as mudanças positivas, sobretudo, que esses eventos esportivos trouxeram para o nosso país, e também o legado econômico. Né? É importante a gente também estar inteirado a isso aí, né, da interação econômica, desse universo econômico aí que as Olimpíadas, de uma certa forma, fomentaram aqui no nosso país. A gente fala de Olimpíadas, mas nós tivemos também há pouco tempo a Copa das Confederações e a Copa do Mundo acontecendo aqui no Brasil. Então, além do legado das Olimpíadas, é o legado desses grandes eventos esportivos, tema importante aí que pode estar na nossa prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Um legado de continuidade, né? Um legado de continuidade, né? Que esses projetos tenham continuidade e que a gente possa revelar grandes atletas aí posteriormente. Pois bem, agora nós temos um próximo tema, certo? Um tema também pertinente, né? Que está sempre presente aí em algumas provas, sempre presente em noticiários, que é a questão do racismo e da intolerância. Esse assunto já abordado também nos outros temas que nós falamos aqui. Nosso país é um país muito plural, de uma cultura muito diversificada. Então a nossa formação cultural nos permitiu isso aí mesmo, né? Ter esse convívio com religiões diferentes, com culturas diferentes, com pessoas de regiões, das várias regiões do mundo, desde o oriental ao africano. Aqui nós temos uma diversidade regional também muito grande, interna, né? A região nordeste tem uma cultura muito forte, a região norte também, a região sul também, a própria diferença política, a diferença religiosa. Então tudo isso faz parte de um processo de convívio que é importante a gente entender e compreender aqui no nosso país, sobretudo nesse processo de formação cultural que o nosso país teve. Com certeza. O Brasil é um país miscigenado, uma coxa de retalho, formado por várias etnias, de holandeses a africanos. Então temos que ter em vista isso. O preconceito, atualmente, ele não deve existir, porque o teu direito termina onde o meu começa e vice-versa, certo? Temos que levar em consideração que nunca se falou tanto sobre as questões humanas, humanitárias. Intolerância nos dias atuais, século XXI, a era da informação, o século da informação deve inexistir. Portanto, o desafio de se conviver com a diferença é um tema que pode estar no Enem, com enfoque aí, sobretudo, na questão do racismo. Então é importante você estar atento a isso aí, buscar essas informações, porque sem sombra de dúvidas, isso pode ser um tema presente na prova, pode estar na prova de redação ou nas demais áreas, então fique atento a esse tema, ok? Vamos passar agora aqui para o próximo tema, o penúltimo tema, a nossa penúltima sugestão de tema, que são as alternativas para a violência urbana, também um problema super comum nas grandes capitais, nas grandes cidades, inclusive em cidades do interior, né? Estamos vivenciando aí uma problemática de violência urbana muito constante, de assaltos a latrocínio, aos mais variados crimes cometidos aí por conta da falta de educação, da falta de segurança pública, da falta de políticas públicas de acesso à inclusão, de uma série de coisas, né? Então, o viés que você precisa estudar e pesquisar sobre esse tema é exatamente esse, né? Que soluções podem ser dadas para a questão da violência urbana? Inclusive, professor Maurício, tem sido temática recorrente nas campanhas políticas, né? Todos os candidatos prometendo uma redução dos índices de violência urbana, né? Em se tratando, por exemplo, de Fortaleza, configura como a capital mais violenta do Brasil, uma das mais violentas do mundo, ou seja, dados alarmantes mostram essa prática de violência na capital cearense. Você esteja a par cada vez mais em se tratando dessa temática, porque é uma temática que ainda não foi abordada, é uma temática inaugural, uma temática nova. Então busque informações acerca dela, que é uma temática extremamente relevante. Temática pertinente, professor Anderson. Como a gente está falando aqui para o Brasil inteiro, é importante a gente citar que as principais capitais aqui do nosso país, elas estão entre as cidades mais violentas do mundo, né? Nos mais variados aspectos e dentro dos mais variados índices. Então esse é um tema pertinente, eu acho que de fato esse tema pode estar na prova aí no final do ano.
Tá ok? Vamos aqui ao nosso último tema, tá certo? A nossa sugestão de temas aí da prova do Enem, que é educação de qualidade no Brasil. Estamos aí vivendo um processo de uma possível mudança, uma iminente mudança aí nas perspectivas de ensino médio, mudanças preocupantes no que diz respeito a investimento, no que diz respeito à retirada de disciplinas, né, no que diz respeito à concepção de como vai ser o nosso ensino médio aqui no Brasil. Então é importante você ficar atento a tudo isso aí, porque as mudanças na educação no país vão desde o ensino infantil até o ensino superior, até a universidade, a pós-graduação. Tudo isso vai afetar você, vai afetar nós, vai afetar todo mundo que busca uma educação de qualidade. Então, entender o que é esse processo de qualidade de educação no Brasil, o que de fato é qualidade da educação, usar como exemplos aí os países que têm sucesso no que diz respeito a políticas educacionais. E o nosso país está buscando ainda esse desenvolvimento, está buscando ainda encontrar o seu caminho no que diz respeito à educação. Então, a qualidade da educação no Brasil é um tema que pode estar presente na prova do Enem. Com certeza, professor Maurício. Uma reforma educacional que tem como mote notório saber, não é verdade? Então, fique a par do que está acontecendo, das mudanças, porque com certeza afetarão a você, que logo mais será universitário, estará vestindo a camisa de uma universidade, de um curso de 3º grau. Sobretudo a universidade pública, e essa é a nossa torcida aqui, que vocês todos consigam uma vaga na universidade pública, que a prova do Enem seja uma prova muito boa para todos vocês que acompanham aqui o nosso canal. Eu não tenho dúvidas que a preparação que vocês estão tendo aqui é a preparação mais qualificada das web aulas, das videoaulas aqui na internet. Então fique atento às nossas aulas, daqui para o Enem teremos ainda mais aulas, daqui para o Enem teremos ainda mais atividades. Então todos vocês que estão acompanhando no enem.com.br, sem dúvidas estão tendo a melhor preparação da internet, ok? Então espero que essas dicas aí tenham servido para vocês, sejam bastante úteis, são dicas importantes e que todos vocês, atentos a essas dicas, buscando as informações, vão conseguir lograr êxito no Enem, vão conseguir a tão sonhada vaga na universidade pública. Então valeu, galerinha, até a próxima. Valeu!